Nós vamos de novo abrir nossas Bíblias no livro do profeta Joel e vamos continuar meditando a respeito do dia do Senhor, agora com a vinda do Espírito. Profeta Joel, como eu disse ontem, a minha bibliografia mais fundamental nesses estudos é o material de Duane Garrett, comentário de Oséias e Joel, muito bom, e recomendo àqueles que têm acesso à língua inglesa. Muito bem, Joel capítulo 2, eu vou ler os versos 28 a 32, Joel 2, 28 a 32. Diz assim a palavra de Deus: E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós agradecemos a misericórdia de um novo dia que o Senhor nos dá, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã para ouvir sobre a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que ela nos fale, que o Teu Espírito Santo que foi derramado nos ilumine e pelo Senhor nós sejamos instruídos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nós temos tantos limites para entender a Tua Palavra, mas cremos na Tua bondade e cremos na promessa de que esse Espírito nos ensinaria toda a verdade e nos conduziria nela. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Ontem, então, nós começamos a trabalhar no livro do profeta Joel e aprendemos algumas coisas. O que é que nós sabemos? Primeira delas, que nós não temos uma identidade para o profeta Joel. Nós temos uma menção de Joel no começo do livro e depois nós não temos nenhum outro texto histórico ou genealogia que nos faça uma conexão com o profeta. Então, ainda que saibamos o seu nome e até saibamos o seu pai, não adianta ir no cartório e tentar levantar os dados dele, porque nós não vamos conseguir. Na Bíblia não está descrito com maior abrangência quem foi e o que fez o profeta Joel, além do próprio livro que ele escreve, mas não é um livro autobiográfico. Então Joel não fala de si em momento nenhum. Vimos também que não temos uma situação histórica específica para o livro de Joel. Assim como nós não conhecemos o camarada, nós não conhecemos a situação na qual ele viveu e a razão específica, histórica, pela qual ele escreveu esse livro. Agora, nós obviamente podemos ter uma certeza e uma convicção, ainda que nós não conheçamos a motivação imediata do autor humano do livro, nós podemos ter a convicção de que o autor divino quis que esse livro fosse escrito, quis que ele fosse preservado, quis que ele fosse conservado no cânon da Escritura, quis que ele fosse traduzido e quis que nós o estudássemos pelos tempos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Nós temos que nos debruçar sobre
toda a Escritura e aprender todo o conselho de Deus em toda a Escritura. Vimos também que o livro do profeta Joel aparece-nos em linguagem poética, e isso muda um pouquinho a maneira como nós precisamos aprender a interpretar os detalhes do texto, e especificamente detalhes da profecia. Existe uma coisa que nós tomamos nos tempos modernos chamada licença poética, e você então usa ferramentas dentro dessa licença poética para atingir os seus objetivos da poesia. Na língua hebraica, ontem nós vimos que existem várias maneiras de se atingir isso com as apresentações, as repetições, os crescendos que vão acontecendo dentro do texto e assim por diante. Nós vimos também ontem que nosso referencial de interpretação para o livro do profeta, ele está embasado no papel do profeta como um intérprete da aliança. Então, nós muitas vezes temos assim, uma abordagem meio esvaziada da nossa leitura do texto da Bíblia e do texto do Antigo Testamento, quando nós não entendemos que um autor bíblico, ele constrói sobre os autores anteriores. É isso que nos mostra, inclusive, a unidade da Escritura. Então, se um autor usa determinada linguagem, a melhor coisa que eu posso fazer é tentar perceber aquela linguagem em outros autores que foram ou seus antecedentes ou foram seus contemporâneos. Mas isso é importante, eu preciso avaliar. E o que a gente descobre? A gente descobre que Joel certamente trabalhou com os conceitos da aliança, e de maneira muito específica ele trabalhou com os conceitos das bênçãos e maldições que são proclamadas no Monte Ebal e no Monte Gerizim, assim que o povo se aproxima e entra na terra prometida, e ali eles fazem esse ritual, essa liturgia das bênçãos e maldições, para que eles não se esquecessem. Então, nós interpretamos o profeta com esse pano de fundo. Ele tinha uma escritura, ele tinha um Senhor, ele tinha uma aliança, e ele faz a sua observação em cima dessas coisas. Assim, nós vimos nos 2 primeiros capítulos de Joel, nas partes que avaliamos ontem, que esse dia do Senhor, que aparece várias vezes na literatura do profeta, é um dia terrível, é um dia no qual o povo desobediente recebe da parte de Deus o fruto da sua rebeldia, que é a maldição da aliança. E assim, então, eles vão receber, como no livro do profeta Joel, primeiro, através de uma catástrofe que nós chamaríamos de natural, que na nossa visão ela acontece por causas naturais, mas ela tem uma causa sobrenatural por trás. Quem manda as pragas de gafanhotos é Deus que conduz para que aquilo aconteça, e a terra então se veja desolada, consumida, destruída. Depois, no capítulo 2, nós temos um exército que invade a terra. E eles então sofrem de novo com todas aquelas coisas e padecem porque Deus havia dito que se eles fossem rebeldes, se eles fossem desobedientes, eles receberiam essas coisas. E terminamos ontem então procurando uma solução para isso. E o profeta Joel, ele é muito direto nessa questão. Ele diz: só tem um jeito, só tem um caminho, só tem uma maneira. Arrependam-se dos seus pecados. Ora, nós poderíamos comparar esse texto com vários outros textos da Bíblia. Nós poderíamos pensar no profeta Isaías. A terra que estava aflita recebe o quê? Recebe uma salvação. Toda essa história do Antigo Testamento, queridos, ela é preparatória para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
E o último preparador da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no período ainda veterotestamentário, ainda que a história dele seja no Novo, é João Batista. E lembram-se qual era a mensagem fundamental de João Batista? Arrependam-se. Por quê? Porque esse dia do Senhor que nós estamos esperando aqui, ele está chegando, ele está próximo. Ainda que João Batista não tenha usado especificamente a expressão, é óbvio que isso estava por trás no pano de fundo. Eles esperavam esse dia do Senhor. Por exemplo, o profeta Isaías falou do dia do Senhor. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo, todo altivo, todo aquele que se exalta, porque ele vai ser abatido. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem Todo-Poderoso como assolação. É um dia de destruição. Isaías 13, eis que vem o dia do Senhor, um dia cruel, um dia de ira, ardente furor, para converter em assolação e para destruir os pecadores. O profeta Jeremias também falou, porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os adversários, a espada vai devorar, vai se fartar de sangue, porque o Senhor dos Exércitos, Jeová dos Exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. E esse exército que invade Israel vem do norte. Depois nós temos várias menções no próprio livro de Joel, capítulo 1, capítulo 2, e aí não está mencionado também as menções do capítulo 3. Mas é um dia de juízo, o dia do Senhor está próximo, perto, vem como uma assolação. Capítulo 2, toquem a trombeta em Sião. Lembra aquelas anáforas, o anúncio de um novo tema, né? Dá a voz de rebate no santo monte, perturbam-se os moradores da terra. Por quê? Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. É um dia de escuridade, é um dia de densas trevas, é um dia de nuvens e negridão e assim por diante. Joel ainda fala, capítulo 2, o Senhor levanta a voz diante do exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, terrível. Quem poderá suportar? Lembram da mensagem do pastor Bick em Apocalipse 7? Como é que vai ser bem lá no finalzinho? Quando a igreja está às portas de entrar naquela sua última fase, a pergunta é a mesma: quem vai conseguir entrar? Quem é que vai conseguir entrar? Capítulo 2, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse então está aí no nosso texto, foco no dia de hoje. Então nós percebemos, queridos, que há aqui todo um processo histórico, e eu estou acompanhando aqui a sequência do cânon, no qual os profetas eles foram avaliando o que seria o dia do Senhor. Fique firme na peleja no dia do Senhor. Profeta Ezequiel, está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. Perceberam que todas as vezes que o dia do Senhor é mencionado, existe alguma coisa de trevas? Existe alguma coisa de sombra, existe alguma coisa de escuridão, existe alguma coisa do sol sumir, em alguns deles existe a presença do sangue. O profeta Amós diz, ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? Cuidado, é dia de trevas, não é dia de luz, como se um homem fugisse. Lembra que eu falei ontem sobre ironia? Olha, isso aqui é uma ironia na Bíblia, tá? É como se um homem fugisse do leão e encontrasse com ele o quê? Um urso. Isso dá para fazer piada, não é? Pensa aí numa piadinha, você pode montar uma piadinha. Como um cara que entra em casa para se sentir seguro, mas ele encosta a mão na parede e é mordido por uma cobra. Ele fugiu dos perigos de fora e o perigo estava dentro. A Bíblia usa muito essas figuras de linguagem. O profeta Obadias fala do dia do Senhor, ele está prestes a vir sobre todas as nações.
Assim como você fez, será feito contigo, o teu mal feito volta sobre a tua cabeça. O profeta Sofonias também, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou sacrifício. Capítulo 1, verso 14, está perto o grande dia do Senhor, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Zacarias falou do dia do Senhor, eis que o dia do Senhor vem, em que os teus despojos se repartirão. E o último livro do Antigo Testamento vai mencionar o dia do Senhor de maneira interessante. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esses temas, eles são abordados nos evangelhos, esses temas, eles são explorados nas cartas. Ele é explorado de maneira específica em Atos capítulo 2, quando o texto diz: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então aqui eu tenho a figura da glória. Quando eu então chego no Novo Testamento, eu começo a perceber algumas coisas sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, por exemplo, em Atos 20, que é o texto que vamos avaliar um pouquinho mais hoje, ele já chegou. O dia do Senhor chegou. Lembra, nos evangelhos, João vem e diz: o dia, o reino está o quê? Próximo. Há uma associação do conceito do reino chegar com o dia do Senhor chegar. Paulo entende que o dia do Senhor, por outro lado, é futuro. Aquele caso de disciplina em Coríntios, 1 Coríntios 5:5, aquele rapaz que andava dormindo com a sua madrasta, a lei específica, proibido no Antigo Testamento, diz assim: entregue esse rapaz para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito dele seja salvo quando? No dia do Senhor. Alguns textos acrescentam a palavra Jesus, outros manuscritos não têm a palavra Jesus. Não faz diferença, no final da nossa interpretação. A única coisa é que alguém poderia dizer assim: não, está falando aí do dia do Senhor Jesus, como se fosse o dia do Senhor, o domingo, que não é o caso. O dia do Senhor é futuro. Em 1 Tessalonicenses, o dia do Senhor é futuro. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem, e ele vem como ladrão da noite. O dia do Senhor é futuro. 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também fala do dia do Senhor no futuro, supondo tenha chegado o dia do Senhor, que ninguém vos engane, porque vai ter um processo, e vocês já estudaram essas coisas aqui nesses dias, com os nossos diversos pregadores e preletores. O dia do Senhor ainda virá, e o próprio apóstolo Pedro, que é um dos que cita o profeta Joel lá no livro de Atos, ele também entende o dia do Senhor como futuro. Ele diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E vai ser catastrófico, os céus passarão, vai ter estrondo, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas, e assim por diante. O dia do Senhor é algo que virá. Só que, parece que a gente tem um problema aqui, não tem não? Porque quando você lê o livro do profeta Joel, e ele diz: depois dessas coisas virá o dia do Senhor. A gente chega lá no livro de Atos, o apóstolo Pedro pega e cita o texto de Joel. Irmãos, esse pessoal não está bêbado. O que está acontecendo hoje aqui é o quê? É o que disse o profeta Joel. Parece que lá, e nós vamos ver com mais atenção, que o dia do Senhor já estava presente. Então a dúvida é se esse dia já veio, se esse dia ainda vem, ou se esse dia ainda virá.
E nós precisamos chegar a uma conclusão a esse respeito para entender bem a Escritura. E é isso que eu pretendo fazer com vocês aqui nos próximos minutos. Tentar entender a profecia de Joel, a citação do apóstolo Pedro e como é que nós devemos interpretar e fazer e trabalhar uma teologia bíblica no nosso texto. Então, vamos focar os nossos olhos, vamos voltar os nossos olhos aqui para o profeta Joel, a partir do versículo 28 do capítulo 2. Vamos lá. Lembra, eu falei que é linguagem poética. Então, nós temos aí a mancha gráfica de uma poesia, é a maneira como a poesia hebraica funciona. E o texto diz assim: e acontecerá depois que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Eu já mencionei para vocês ontem que esses versos, o verso 28 até o 32, eles são um capítulo inteiro na Bíblia hebraica, é o capítulo 3 do livro de Joel. E ele fala então sobre esse derramar do Espírito. Obviamente é uma figura de linguagem. O Espírito não é o quê? O Espírito não é líquido. A gente derrama o quê? Líquido. Então a figura do derramar, obviamente, ela é uma figura de linguagem, tranquilamente usada na poesia. Esse derramar do Espírito, ele tem que ser entendido por nós de maneira correta. E aqui é importante você entender uma coisa: o Espírito é pessoa do quê? Da Trindade, não é? Então o Espírito é Deus. O Espírito Santo, sendo Deus, tem todos os atributos de Deus. Então, um dos atributos é exatamente que o Espírito não tem corpo. O Espírito Santo é onipotente, onisciente e Então me diz um lugar onde o Espírito não está. Não existe, não é? Ele está em todos os lugares. Então, isso te ajuda a entender como funcionam as figuras de linguagem na Bíblia. Por que o texto pode falar de um Espírito sendo derramado? Ok? É óbvio que a figura do derramar é sinônima aqui da ideia do conceito da abundância da ação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, a partir de então, depois, no nosso texto esse depois aí, como eu não tenho quando é que o Joel foi escrito, eu não sei quando é isso, mas esse Espírito, a partir de um determinado momento, ele vai passar a agir de maneira abundante, prodigiosa, sobre um determinado grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas? O texto diz assim, sobre toda a carne. E o texto diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, depois do quê? Dentro do texto eu só posso pensar na recuperação daquelas catástrofes, dos gafanhotos, da guerra e etc. Esse derramar, que eu já expliquei para vocês, é essa ideia ou esse conceito de abundância. Ele vai ser derramado, ou seja, ele estará ativo de maneira profusa no meio do povo de Deus. E se você olhar um pouquinho atrás no livro do profeta Joel, uma das bênçãos que viria era exatamente a bênção da chuva. E o texto usa frequentemente essa ideia de Deus derramar as suas chuvas na medida certa, porque muitas vezes a chuva ou a água que vem do céu na Bíblia pode ser um sinal também de quê? De juízo.
Lembre-se do dilúvio. O dilúvio ele é marcante para a nossa interpretação de vários outros textos. Muito bem. O Espírito, então, ele é derramado sobre o povo. Quando o Espírito é derramado, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, ele é derramado, ele é associado à criação de uma nova comunidade. O cara senta aqui na frente, ele pega aqueles papeizinhos, eu já me assusto. Para com isso. Ele está me dando aqui 5 minutos, você está vendo? Fala sério, Rogério. São 9h15, meu amigo. Ele está confuso. Que hora que eu tenho que terminar? 9h50, não é? Ele está apressado, viu? A mensagem está tão ruim que ele quer que acabe logo. Calma, irmão. Deus falou pela jumenta. Lá no Antigo Testamento não falaria através de mim. Como? Não é? Desconsidere. Então, o Espírito no livro do profeta Isaías, ele foi para formar uma nova comunidade. No livro do profeta Joel, o Espírito ele está ligado ao conceito da profecia, dos sonhos e das visões. E é óbvio que o que está por trás, se Joel era um profeta, era um crente, era um leitor da Bíblia, ele tinha lido o livro de Números. E lá no livro de Números tem um episódio muito significativo que aconteceu, que foi um caso em que os 70 anciãos passaram a profetizar, e Josué, totalmente zeloso, fala assim: Moisés, manda os caras parar de profetizar, não pode, todo mundo agora virou moda esse negócio de profetizar. E Moisés repreende a Josué, no versículo 29 de número 11, dizendo assim, Moisés diz: você está com ciúmes de mim, você acha que só eu posso profetizar? Se Deus manda o Espírito, Ele manda o Espírito para que se profetize. Ora, e Moisés faz uma oração lá naquele versículo 29, de Números 11. Ele diz assim: tomara todo o povo do Senhor, todo o povo de Jeová fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu. Então o Espírito está linkado à profecia, as visões e os sonhos. Sabe qual que é o nosso problema quando a gente depara com um texto desse? A gente começa a imaginar essas coisas que o mundo pentecostal e neopentecostal faz. E a gente perde o foco do que é que Deus quer que nós façamos nesse processo. Moisés está fazendo uma oração: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Meu irmão, tomara você fosse um profeta. Tomara você se levantasse diante da palavra de Deus e falasse a verdade às pessoas. Tomara você lesse a aliança de Deus e dissesse para elas: olha, essa é a verdade de Deus, isso é que vai acontecer. Esse era o papel do profeta. Em determinadas ocasiões, eles falavam de coisas futuras. Mas esse não é o regular da vida do profeta. E o texto, então, aquela oração de Moisés, serve como fundamento para a profecia de Joel: tomara todo o povo tivesse o Espírito. E aí a oração de Moisés é ouvida. Toda a carne, não é isso? Todos os do povo. O que Joel está fazendo? Ele pegou essa expressãozinha de Moisés, todo o povo, e ele disse: sabe quem é todo o povo? Toda a carne. São os filhos, as filhas, os jovens, os velhos, os servos, as servas. Todos eles devem ter desse Espírito derramado profusamente sobre si. Tomara isso acontecesse. Joel está simplesmente fazendo a continuidade da oração e dizendo: olha, no futuro a oração de Moisés será respondida. Então o tema desses 2 primeiros versos que nós temos no texto é a universalidade. Agora o Espírito não vem sobre um grupo de pessoas específicos, mas ele vem sobre todos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá aos Gálatas, baseado em quê?
ele diz aquilo lá em 3:28, agora não tem nem judeu nem grego, nem homem nem mulher. É porque o Espírito vem sobre todos. Esse Espírito é derramado sobre todos. Essa é a grande diferença, queridos, da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento. E salvo engano, 2, 3 anos atrás, esse foi o tema das minhas palestras aqui no Encontro da Fé Reformada. Eu acho que eu já falei sobre esse tema aqui, ou já falei em outro Encontro da Fé Reformada sobre esse tema. Os crentes, eles eram habitados pelo Espírito Santo. Mas agora, a partir desse momento do derramar do Espírito, todos recebem a abundância, inclusive a abundância dos dons do Espírito Santo. Então aqui o Espírito, ele tem esse caráter profético, esse caráter didático, esse caráter para que eles possam ensinar e todo o povo pudesse fazer isso. Tem uma quebra aqui tremenda de uma estrutura social. Porque antes aquilo era limitado, agora é para todos. Essa é a diferença, a grande diferença da igreja no Antigo e do Novo Testamento. Para você ser um pastor no Antigo Testamento, que seria o correspondente ao que era o sacerdote, você tinha que ser de uma tribo específica, de uma linhagem de sangue. Se você não fosse da tribo de Levi, você então não podia ser um servente do templo em nenhuma qualidade. Agora no Novo Testamento, Rogério, você é da tribo de Levi? É? Rogério Levi? Não, não é. Ele pode ser chamado para servir como um ministro, qualquer um pode ser chamado para servir como um ministro, e na verdade o que o Novo Testamento ensina é que todos nós somos chamados a esse serviço, a essa universalidade, entendendo que obviamente nós fazemos uma distinção entre os dons e os ofícios que são ocupados na igreja. Então, essa é a primeira parte. O Espírito vem, ele é dado em profusão, ele tem uma função específica. Joel está construindo o pensamento em cima de algo ou de um evento que já havia acontecido anteriormente. Próximos versos vão dizer assim: e então, ligado ao, lembra, tem um depois, o Espírito é derramado e então mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o que está acontecendo aqui é que haveria essas coisas acontecendo, elas seriam grandemente percebidas por quem estivesse presente naquele ponto, naquele momento da história em que o Espírito Santo fosse derramado. Então, esse dia do Senhor, ele vem de maneira violenta, ele vem de uma maneira violenta. No Antigo Testamento, é muito comum encontrar essas associações das teofanias associadas a fogo, coluna de fumaça. Lembra do povo no deserto? Era assim, era um negócio que dava medo. Aliás, quando houve a teofania, a aparição de Deus no Monte Sinai, você vai lembrar o que o povo falou para Moisés. Moisés, não vou subir aí de jeito nenhum, vai lá, meu filho, porque se a gente subir, Deus vai matar a gente. Eles estavam com tremor e temor. Esse dia é associado então ao conceito de imagens apocalípticas. Essa linguagem, ela inclui o fogo, a fumaça, o sangue, as sombras. Por exemplo, Ezequiel 32, com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes e deles se encherão as correntes. Pensa numa cena feia, né? Quando eu te extinguir, cobrirei os céus, farei enegrecer as estrelas, ó escuridão, encobrirei o sol com uma nuvem, a lua não resplandecerá sua luz, por tua causa vestirei de preto, é um dia de luto para todos os astros e luminares, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque o dia do Senhor é o dia em que Deus vem julgar. O dia do Senhor é um dia de julgamento. E existe uma leitura muito comum e muito errada do texto de Mateus,
Quando o texto diz assim, ele vos batiza, João Batista está dizendo, falando a respeito de Jesus, e diz, olha, Jesus vem e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Esse fogo aí, queridos, é fogo de juízo. Jesus vem batizar, ele traz o Espírito Santo e ele traz juízo. Não confunda esse fogo com as línguas de fogo que aconteceram lá em Pentecostes, que eram outra coisa totalmente diferentes. Fogo e língua de fogo são duas coisas diferentes. Jesus vem para batizar com o Espírito Santo e com o fogo, e obviamente no Pentecostes o fogo, as línguas de fogo não foram associadas a esse juízo, mas foram associadas à profecia. Então aquela ideia de falar em línguas que aconteceu lá, ela era exatamente esse conceito de que alguma coisa estava sendo falada e dita de uma maneira extraordinária, falava-se numa língua, ouvia-se noutra, e isso era mais uma prova da universalidade do derramar do Espírito, porque agora esse Espírito não foi derramado só sobre os judeus, mas ele foi derramado além, extra-fronteiras, e as línguas representam isso. Essa conexão, ela é feita de maneira fantástica, maravilhosa, quando? Lá no livro de Apocalipse. Quando é possível uma restauração no veterotestamentário. Gente, você tem que aprender a fazer teologia bíblica e fazer conexões. Lá em Gênesis, no capítulo 10, porque o homem falava uma só língua e se reuniu para o mal, Deus fez o quê? Deus deu a confusão das línguas. Nós vivemos nesse meio de confusão de línguas. Lá na minha congregação, lá na catedral que eu sou pastor, tem umas 80 pessoas lá, vocês acham que é? Eu tenho gente de fala italiana, eu tenho gente de fala inglesa, tem gente de várias origens. E é uma confusão, tem dia. Porque não é a língua, o português não é a língua mãe deles. E aí então eu preciso às vezes reexplicar alguma coisa para que seja bem entendido. Ora, nós vivemos num mundo onde há confusão de línguas. Agora lá no final, o que vai acontecer? Nós vamos ser reunidos, gente de toda raça, língua, povo e nação. E aí nós vamos passar a falar uma língua. Vai ser a retirada da confusão das línguas. Eu acho que não é nenhuma dessas que a gente fala, porque todas elas são confusas, são limitadas. E você que tem dificuldade para aprender línguas, olha que negócio maravilhoso. Você vai aprender assim, estou falando essa língua do céu. Tranquilo. Você, pastor, que ralou para aprender hebraico e grego, vai ser moleza essa língua do céu. Deus vai tirar a confusão. Então, observem, é um dia de derramamento, é um dia violento. E quando acontecer isso, verso 32, acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jeová, lembra quando aparece na sua Bíblia o nome Senhor, é o nome próprio de Deus, então esse será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como Jeová prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que Jeová chamar. Ora, o que Joel está dizendo é que agora abrem-se as portas da salvação. O texto diz assim, todo aquele que invocar. Esse reino esperado, que é um reino escatológico, ele vai além de uma linhagem de sangue. De novo o conceito da universalidade. Todos, gente de todos os povos, línguas, raças serão chamados. Existem vários textos do Antigo Testamento que apontam para essas realidades. Por exemplo, o Salmo 87. Eu imagino um judeu daquele bem nacionalista lá no tempo do Antigo Testamento lendo o Salmo 87. Devia ser difícil para ele. O texto diz assim, o Jeová ama as portas de Sião. Então Deus ama Jerusalém, Deus ama o seu povo, ama mais do que as habitações de Jacó, porque Jacó andou por todos os lados, né? Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Jerusalém é maravilhosa. Dentre os que me conhecem,
que me conhecem, farei menção de Raabe. Raabe era o quê? Ela era de um povo estranho e ela era de uma origem duvidosa para nós. Farei menção da Babilônia, os grandes inimigos. Aliás, lembra-se, Babel é o mesmo nome, Babilônia, lá em Gênesis capítulo 10 e 11. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe da Babilônia. Eis aí, Filístia, Tiro, Etiópia, lá nasceram. É gente vindo de vários lugares. Por que o salmista especificou esses aqui, eu não sei. Mas certamente ele queria nos trazer esse conceito de que Deus vai chamar de todo lado. E com respeito a Sião se dirá, esse e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirão, nasceu lá. Nasceu aonde? Em Jerusalém. Então, eu não sei de onde você é, eu não confesso isso para muita gente, só para pequenos auditórios. Eu nasci em Porto Alegre. Fui criado em Goiás. Vivi em vários lugares do mundo. Mas a minha certidão de nascimento é de Jerusalém, queridos. O meu certificado de vida nova é dado pelo Senhor, que registra os povos e diz, esse nasceu lá. Isso é o cumprimento de uma vontade de Deus, queridos. Lá de Gênesis, ele disse, em ti serão abençoadas, falou para quem? Para Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É interessante, se eu fizesse uma pesquisa aqui, a gente ia achar nomes de várias origens. Várias origens. Porque vieram de várias famílias ao redor da terra. Mas todos se reúnem e fazem parte de uma nação santa, um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias. A profecia de Joel abre as portas da salvação para essa compreensão ampla, para que se cumprisse aquilo que Deus havia dito a partir de Abraão. Muito bem. As perguntas que temos que fazer aqui. Primeiro, quem é? O texto diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jeová, será salvo. Uma pergunta para você. Quem é que pode invocar o nome de Deus? Só pode invocar o nome de Deus quem conhece a Deus. Eu não estou falando desse substantivo genérico Deus. Eu estou falando do nome de Deus, que é Jeová, ou Iavé, ou Javé. A gente nem sabe pronunciar, né? É por isso que a gente invoca o nome de Deus por meio do seu Filho que se fez conhecido entre nós, Jesus. Todo aquele que conhece, invoca. Aliás, o apóstolo Paulo faz essa leitura em Romanos capítulo 10. Ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como o quê? Como Deus, ok? Se você confessar que Jesus é Deus, e no teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu, olha aí de novo, a universalidade, judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aí ele cita, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nosso papel fica claro, como porém invocarão se não creram? Perceberam? Só pode ser invocado quem? Só pode invocar quem? Creu. Agora sim.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele já creu. Agora, como é que faz para crer? Ele tem que ouvir. O que é a pregação do Evangelho, queridos? A pregação do Evangelho é você fazer uma apresentação de quem Deus é e do estado desse indivíduo diante de Deus, para que ele, conhecendo a Deus, possa invocá-lo. Mas como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Então, o nosso texto de Joel significa essas coisas. E aí um famoso apóstolo chamado Pedro, daqueles apóstolos bons, os mortos, não é? Pega o texto de Joel e prega no texto de Joel. Prega no texto de Joel. Como é que Pedro pregou em Atos? Vamos lembrar o cenário. Atos capítulo 2. Eles estavam em Jerusalém, e lá em Jerusalém acontece um fenômeno. E homens reunidos e vindo de toda banda nesse mundo estavam ali naquele lugar. Essa Bíblia do Rogério não tem... tem Atos. Então, diz que no dia do Pentecostes, estavam reunidos num lugar, de repente veio do céu um som, um vento impetuoso. Já ouviram essa linguagem em algum lugar? Lá nos profetas, lá no Antigo Testamento fala desse vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo esse Espírito lhes concedia que falassem. Observe o verso 4, a primeira palavra, todos. Lembra a profecia de Joel? Servos, servas, e assim por diante. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E aí então, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão. Então teve algum barulho acontecendo. E a multidão foi para lá, e aqueles que foram batizados, ou que receberam o Espírito Santo, ou que passaram por esse derramar, eles ouviam falar na própria língua daquele lugar de onde eles vieram. E eles ficaram assim, gente, esses caipiras aqui de Jerusalém, eles só falam a língua daqui. Como é que eu estou ouvindo noutra língua? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eles eram partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, Cirene, gente que estava por lá. E eles zombavam, e 9 horas da manhã, e já tomaram todas. O que acontece, queridos? Pedro se levanta, adverte aqueles homens e diz, ele levantou-se com os 11, ou seja, os outros apóstolos juntos, ergueu a voz, advertiu: varões judeus, habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disso, atentem às minhas palavras, esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele repete o texto de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, e assim por diante. No verso 18, ele acrescenta uma coisa interessante. Ele diz assim: até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito. Lá no livro de Joel não tem isso. E aí então ele continua citando o texto de Joel. O que a gente aprende aqui, queridos? Primeiro, confirma-se que profecia é instrução. Ninguém disse ali que eles estavam falando do futuro daqueles homens que moravam na Capadócia. Não, eles falam, espera aí, eles estão falando e eles estão dizendo alguma coisa e eu estou entendendo na minha língua. Eles estavam sendo instruídos e eles acharam aquilo muito estranho. Segundo, confirma-se a universalidade. Não só todos os que estavam ali reunidos receberam esse batismo, como gente de povos, línguas, filhos, servos, etc., passaram a ouvir e a entender essa mensagem do Evangelho.
Então a universalidade confirma-se. O que faltou é que Joel fala, e Pedro cita e diz: eu vou mostrar prodígios no céu, sinais na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Isso não aconteceu. E aí como é que eu explico? Só aconteceu a primeira parte. E Pedro faz uma associação interessante. Lá no livro de Joel diz assim: e depois acontecerá essas coisas. Pedro faz uma associação direta. Ele diz assim: nos últimos dias. Joel não te falou em últimos dias. Pedro faz uma associação desse momento com os últimos dias. E isso acontece antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Você tem várias maneiras de abordar o texto. Uma coisa que você pode fazer, e é muito comum e clássico, é dizer assim: não, Pedro estava aqui falando, ele queria usar a profecia de Joel para falar do derramamento do Espírito, e essas outras coisas devem ter acontecido aí num sentido espiritual, alguma coisa aconteceu, mas elas não precisam acontecer literalmente. Poderia até ser um caminho para se interpretar o texto, mas não parece que era essa a vontade de Pedro nesse processo. Os dispensacionalistas clássicos, eles fazem uma novela com esse texto. Eles dizem: não derramou o Espírito lá. O Espírito vai ser derramado só lá antes da grande tribulação, ou no milênio. Não aconteceu. Isso era só uma ilustração do que ia acontecer ainda. Tá? Você basta pegar os livros dos dispensacionalistas clássicos e você vai ver algumas interpretações dessa maneira. Mas eu não estou conformado com nenhuma das duas, nem com a interpretação regular, normal dos aliancistas, e nem com a interpretação dispensacionalista que coloca o derramamento do Espírito para um futuro, na verdade. Por exemplo, como Walvoord diz que esse texto fala do futuro de Israel e só vai acontecer lá na frente. Qual é a proposta para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui? O dia do Senhor é um evento ou são muitos eventos? Essa é a primeira grande pergunta. Ou seja, qual é o propósito escatológico? No próprio livro do profeta Joel, só tem um dia do Senhor? Vamos dar uma olhadinha. O dia de destruição dos gafanhotos foi dia do Senhor. O dia de destruição do exército, no capítulo 2, foi dia do Senhor. Ele está chegando, vem próximo. O capítulo 2:11 diz que Deus é poderoso, quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível. Quem poderá suportar? No capítulo 2 de novo, até que venha o dia do Senhor. Não temas, ó terra, regozija-te. O dia do Senhor é dia de salvação. Não é só dia de destruição. E aí você começa a perceber que o dia do Senhor, ele não é necessariamente um só evento, mas ele tem uma multiplicidade de acontecimentos dentro desse dia do Senhor. Voltemos lá ao comecinho, quando eu coloquei para vocês a linha do tempo da história da redenção. Eu disse para vocês que é aleatória, randômica, ou seja, esses pontos aí não são fixos. Eu poderia ter colocado outras coisas aí eu tentei identificar Joel aí num período que eu disse, eu não sei qual é, mas está entre a lei e o Novo Testamento, não é? Muito bem. O profeta Joel, ele me fala de um dia do Senhor. E Pedro fala do cumprimento desse dia do Senhor com o derramamento do Espírito. Só que ao longo da história de Israel, muitas coisas aconteceram e eles olharam para aqueles eventos e disseram: esse é o dia do Senhor. Porque eles foram julgados por Deus. O próprio dilúvio foi o dia do Senhor. A própria expulsão do paraíso foi um dia do Senhor. Eu não posso deixar de olhar que para trás na história de Israel
existe uma série de coisas. Pode passar os 2 próximos toques. Então eu tenho a vinda do Espírito, Joel falando, e para trás eventos dessa natureza de julgamento já haviam acontecido. O dia do Senhor é apontado aí nesse momento. Só que eu tenho que entender também que esse dia que foi apontado, ele é continuado. Ele é continuado, eu não tenho um momento só. O dia do Senhor, na verdade, com a vinda e o derramar do Espírito, ele é confirmado. E quando acontecer o juízo chamado final, que vai ser na consumação, eu vou ter então agora o dia do Senhor, que é consumado. Então, se eu quiser dar um pouquinho de exatidão a essa questão, a maneira como eu vou entender, o que eu tenho que perceber é que o dia do Senhor é anunciado em todo o Antigo Testamento, ele é especificamente ilustrado na profecia de Joel, ele é pregado no dia do Pentecostes, e é por isso então que as pessoas elas se convertem, e há ali uma adição na igreja naquele dia de 3.000, lembra-se qual foi a pergunta? Eu mencionei ontem, no final da exposição. Eles, ouvindo aquelas palavras, compungiu-se-lhes o coração, e eles perguntaram assim, o que a gente faz? E a resposta de Pedro foi, se arrepende, porque senão você vai receber o juízo. Só que você se arrependendo não recebe o juízo, recebe a salvação. Então o dia do Senhor é um dia de salvação para os eleitos, e é um dia de condenação para os não eleitos. Ele é marcado no Pentecostes, em Atos 2, claramente. A partir dali, eu tenho esse dia do Senhor começado, eu vou ter outro derramar do Espírito, ou outros derramamentos do Espírito ainda no livro de Atos, para me confirmar o que vem acontecendo, e a partir dali, o dia do Senhor está instalado. É por isso que o apóstolo Pedro diz assim, o último dia, o último dia começou. Só que esse último dia, ele só vai terminar no juízo final. Esse é o dia do Senhor. E hoje, o que é que nós vemos? Hoje nós vamos ao redor do mundo, hoje nós pregamos o Evangelho, as pessoas recebem o Espírito Santo, elas são batizadas, elas creem, elas invocam o nome do Senhor, elas são salvas, nós arrebentamos as portas do inferno, entramos lá dentro, tiramos os cativos, trazemos para fora, colocamos agora como adotados por Deus, como cidadãos do reino de Deus, como membros do corpo de Cristo. E essas pessoas junto conosco, nessa chamada igreja militante, essa igreja aguarda o quê? O dia do Senhor. Só que nós já recebemos o dia do Senhor. O dia do Senhor já é nosso, queridos. Foi o dia que Deus nos chamou para participar da sua igreja maravilhosa, do corpo de Cristo, como filhos adotados por Ele, para a sua glória. Como é que eu sei isso na profecia de Joel? Aí você teria que ler o capítulo 3. É o julgamento das nações. No capítulo 3, quando você abre aí em Joel, você vê aí no capítulo 3 que aquele... 3:1, eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei as nações e farei descer ao vale de Josafá. Josafá significa Jeová julga. É o vale do julgamento das nações. E aí então acontece essa cena que vocês, acredito, já ouviram a exposição a respeito, não foi? Pastor Leandro fez a exposição, não foi? Que é a cena do grande juízo. As nações todas reunidas, todos julgados, cada um segundo as suas obras. A grande pergunta é, aonde é que você vai estar nesse dia do juízo? Como crente, eu tenho a certeza e a convicção
de que estaremos como julgadores e não como aqueles que serão julgados. E que assim então o Senhor nos conduza, o Senhor nos leve e nos ensine com a sua palavra. Muito obrigado a vocês todos.